Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o deputado Dr. Julianelli e Carlos Alberto Lanceta, que é professor de Educação Física. Aproveitando a deixa do professor Lanceta, deputado Julianelli, ele disse que a educação física nas escolas regrediu. Isso não pode afetar o futuro do país, por exemplo, no incentivo àquela criança ou adolescente em querer praticar uma modalidade, quem sabe até para poder disputar uma Olimpíada, um Pan-Americano, um brasileiro, um estadual de qualquer modalidade, deputado? Primeiro dizer que eu concordo com o senhor. Sim. A educação física tem diminuído a passos largos dentro das escolas. E eu vejo dois problemas nisso, Rui. Primeiro, que você não estimula as crianças na prática do esporte. Isso vai refletir lá na qualidade de vida do adulto. E segundo, que o nosso objetivo olímpico de formação de atleta, ele se perde. Eu lembro também, professor, não sei se você lembra, aqueles jogos estudantis que existiam antes, que estimulavam as crianças a praticar da primavera, intermunicipais, pelo Jornal do Esporte. Né, intermunicipais. Então, tudo isso se perdeu. A política pública para a formação de atletas no país regrediu muito, com certeza. Professor Lanceta, o senhor disse que está aposentado na área do magistério, quer dizer, na parte de educação física, mas foi um nome forte dos Jogos Olímpicos, trabalhou nos Jogos Olímpicos em 2016, aqui no Rio de Janeiro, foi presidente da Federação de Atletismo durante 12 anos e também, além de ser preparador físico dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, do Madureira, também morou no exterior, né? E hoje tem uma coordenação da área de educação física da aeronáutica. Eu trabalho no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, que é um programa do Ministério do Esporte que visa a descoberta de talentos. Mas essa descoberta de talentos, a gente depende muito do aluno da escola municipal, da escola estadual. Mas isso em todas as modalidades ou só no atletismo? Não, só no atletismo. Só no atletismo. O atletismo, por ser o esporte base, o Ministério lançou como projeto piloto esse Centro Nacional para que nós pudéssemos ter a oportunidade de revelar valores para as próximas Olimpíadas, para 2020 e 2024. A dificuldade é muito grande, porque a gente não tem material humano, porque não tendo educação física na escola, a gente tem dificuldade em captar esses talentos na escola. Mas ainda assim, nós estamos trabalhando, o trabalho tem tido um sucesso relativo, o Ministério está muito satisfeito com o retorno que tem tido com relação ao trabalho que a gente desenvolve lá. Nós temos feito campings de treinamento, trazendo equipes de outros estados. Essa semana nós tivemos de Campo Mourão, que é uma cidade do Paraná, e de Foz do Iguaçu, tivemos de São Paulo, agora vamos ter de Colombo, que é outra cidade do interior do Paraná, tivemos de Juiz de Fora, de Belo Horizonte. Então, nós estamos incentivando a prática do atletismo, não só dentro do estado do Rio de Janeiro, porque o centro está situado aqui, mas também com uma abrangência nacional. Mas o mais importante é que esse Centro Nacional talvez tenha sido um dos poucos legados dos Jogos Olímpicos. Positivos? Positivos, porque o que a gente tem visto, tem acompanhado, é que pouca coisa se fez depois que terminaram os Jogos Olímpicos, né? E a gente precisava aproveitar a emoção, a vibração da nossa população, dos nossos jovens, para que incentivassem esses jovens a praticar esporte, para que nós tivéssemos uma geração futura melhor do que a que tivemos aqui em 2016. Dito por um profissional da área, deputado Julianelli. Isso, com certeza. O professor fala com muita propriedade. Nós vemos hoje em dia que algumas modalidades esportivas, como surf, né, o voleibol, elas crescem porque existe incentivo para o jovem praticar. Muitas vezes até na escola, né? Isso. Então, isso dá essa quantidade de superatletas de vôlei que nós temos hoje. Mas as demais atividades, principalmente aquelas ligadas ao atletismo, elas estão abandonadas. Aqui a gente não tem mais o Célio de Barros, deputado? Desde que as obras do Maracanã começaram e até terminaram, o Célio de Barros não voltou. Onde é que treinam os atletas, o Lanceta? Eles treinam hoje dentro das 3 forças. No Exército, na Escola de Educação Física do Exército, na Marinha, no centro, lá no Cefam, Centro de Educação Física
Almirante Heleno Nunes, e no CDA, que é a Comissão de Esportes da Aeronáutica. Ou fora do Estado. Ou fora do Estado, ou mesmo quando nós revelamos algum valor assim que desponta com grandes possibilidades, ele logo vai treinar no exterior, porque a gente não encontra aqui no Brasil quem o dê apoio suficiente para que ele se desenvolva. E aí, deputado? Antigamente a faculdade Gama Filho dava bolsa atleta, né, e valorizava as várias modalidades e foi uma formadora, incentivadora do esporte nacional. Deputado, eu fui o coordenador técnico da equipe da Gama Filho durante 12 anos. A equipe da Gama Filho era uma universidade e nós dávamos bolsa de estudos, nós dávamos moradia, alimentação para todos os atletas que lá apareciam. E com isso, a Gama Filho foi a base dos Jogos Olímpicos de 1996 em Montreal e dos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou. A base da equipe nacional foram atletas formados na Universidade Gama Filho. Começavam no Colégio Piedade, no primeiro grau e segundo grau, o antigo primeiro grau, e iam até a universidade. Eu tenho diversos atletas que começaram conosco no ginásio, no antigo ginásio, e que se formaram e hoje são médicos, são arquitetos, engenheiros e assim por diante. E muitos professores de educação física, é claro, porque o esporte leva muito para a educação física. E nós perdemos isso. Né? Nós perdemos isso. O esporte universitário era muito forte na década de 70, 80, até 90. Hoje a FEURG praticamente não existe. Não existe uma competição estadual aqui no estado do Rio de Janeiro de universitários. Nós temos diversas universidades que continuam fornecendo bolsa, a Celso Lisboa, a Cândido Mendes, a Estácio de Sá, a Universo lá em São Gonçalo, mas a gente não tem a competição universitária, que é a mais importante. O atleta treina para competir. Se você não tem a competição, então as coisas ficam muito difíceis. Deputado, a Alerj, por exemplo, o senhor e os outros deputados, eles podem fazer alguma coisa, vocês podem fazer assim alguma coisa para tentar incentivar essa área que é o atletismo? Antes eu gostaria de chamar a atenção, as Forças Armadas, elas se destacam no esporte ligados a ela, né? O pentatlo militar, o Brasil se reveza aí em primeiro e segundo lugar há muito tempo. Pentatlo naval, pentatlo aeronáutico. Tiro esportivo. E hoje, só para lhe informar, hoje a base da equipe olímpica brasileira são militares, porque as Forças Armadas, por falta de apoio, de patrocinadores mesmo, a Força Armada está incorporando esses atletas que despontam como militares temporários. Eles passam 8 anos e são graduados, são até oficiais, alguns oficiais, e depois de 8 anos eles têm que sair. Mas hoje a base da equipe nacional de atletismo e de muitas modalidades esportivas, natação, são atletas militares, da aeronáutica, do exército e da marinha. É um modelo que foi seguido pelos países comunistas na época. A União Soviética usou muito esse modelo, que é muito positivo. Sim. Garante a sobrevivência do atleta. Naquele espaço de tempo. Exato. Eu perguntei ao senhor, o senhor acha que, por exemplo, a Alerj pode ajudar de alguma forma, com projetos, com incentivos, buscar junto também ao executivo esse incentivo, principalmente ao atletismo? Eu tenho a certeza que nós podemos ajudar. É lógico que tem muitas situações que tem vício de iniciativa, tem que partir do próprio executivo. Mas a elaboração de projetos aqui, principalmente com uma inter-relação positiva com o governador, com o executivo, é possível avançar, alavancar mais essa melhoria de qualidade no desporto amador, vamos dizer assim, né? No Brasil. Eu tenho a certeza que podemos ajudar. O que eu vejo com muita tristeza... Desculpa, principalmente nas escolas. Sim. Na base. Com certeza. Sim. Na base. Eu vejo com muita tristeza, porque eu sou ligado ao esporte. Eu tenho 37 anos como jornalista esportivo. Eu vejo que... Vê o Célio de Barros. Terminado. A gente não sabe se está terminado, se ele vai ser reativado, se vai continuar como estacionamento. A gente vê ali o outro complexo, que faz parte do complexo, que é o Júlio Delamare. A mesma situação. O Maracanãzinho, que hoje passou a ter um custo elevadíssimo. Você não tem mais vôlei, não tem basquete, como tinha antigamente. E o Maracanã também é a mesma situação. Então, um país que sediou uma Copa, que sediou os Jogos Pan-Americanos em 2007,
que sediou uma Olimpíada em 16 e uma Paralimpíada em 16. A gente não vê, assim, uma iniciativa, sei lá, do executivo, até empresários querendo investir no esporte aqui no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, né, nós sofremos aqui da falta de continuidade das políticas públicas. Sim. O que alavanca em outros países, para nós aqui, funciona como um fator negativo, né? Todos os países que têm uma Olimpíada, eles têm o seu esporte melhorar em performance. E nós aqui vimos, não estagnação, na minha maneira de entender, nós pioramos regredimos, muito, regredimos muito, muito. Né? Então, é preciso dar continuidade à política pública. Mas eu penso, sabe, eu me sinto como você em relação ao Célio de Barros e outros, mas eu vejo que esse é o momento, num país com uma crise desse tamanho, investir no esporte dentro das escolas. Tudo né? começa na escola. Eu escola. acho que é por aí. Nós temos que recomeçar a partir da base. Esse é o ponto principal. Lanceta, você, pela sua experiência como professor de educação física nas escolas, você foi de 2 escolas municipais, né? E também foi a nível universitário, de universidade. Você bate nessa tecla, o deputado Giulianelli e outros colegas do deputado também, que já estiveram aqui, falam a mesma coisa. Na escola, o esporte é na escola, a criança. Mas por que não se faz isso, então, no Brasil? Porque não existe interesse política pública que se volte para esse tipo de ação, né? Nós, lamentavelmente, a gente não tem, digamos assim, o apoio necessário da própria Secretaria de Educação do município, do Estado, obrigando as direções de escola a incrementar dentro da sua grade. O próprio Ministério do Esporte, recentemente, tornou a educação física escolar como facultativa. Quando o Ministério torna a educação física, e não é no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, como uma disciplina opcional, facultativa, você já tirou toda a obrigatoriedade da educação física na escola. O diretor, principalmente nas escolas particulares e nas escolas municipais e estaduais, não tem essa obrigação. E por conta disso a gente não tem educação física escolar. Deputado, 1 minuto que nós temos aqui antes de encerrar as suas considerações sobre o que disse o professor Lanceta. Eu tenho a certeza que ele está muito certo. Se nós não investirmos nessa natureza, na educação esportiva básica, não temos futuro no esporte. E precisa partir do Ministério da Educação Sim. também, juntamente com o Ministério do Esporte. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. E o tema foi a prática esportiva, o quanto isso ajuda na saúde das pessoas e também no desenvolvimento do país. E nós contamos com as presenças do deputado Giulianelli. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado aí pela presença. E também do professor de Educação Física, Carlos Alberto Lanceta. Lanceta, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você, Rui. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado, deputado. E você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.